Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Deixa eu só me apresentar, né? Talvez alguém não me conheça. Se você está vendo essa live aí pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista e faço sempre essas lives aqui com muito carinho para vocês, então espero que vocês gostem. E hoje a gente vai falar especificamente sobre um tema que eu acho que é muito importante. A gente tem aqui no canal, para quem é mais velhinho por aqui, vai se lembrar eu preciso até voltar, inclusive, é porque o tempo está muito corrido. A gente tem uma série aqui chamada Série Repertório, onde a gente pega um projeto e a gente faz uma análise bem criteriosa, assim, né? Eu faço uma curadoria e trago para vocês projetos potentes, então, que eu acho que é super importante, né, trazer repertório aqui para vocês. E hoje é mais ou menos essa live, só que com uma coisa muito importante, que é o Guia B. O guia, ele foi lançado, tá fresquinho, foi lançado agora segunda-feira, e eu participo dele, inclusive, vou mostrar isso para vocês, mas a maioria de vocês já sabem disso. Mas hoje o foco não é o meu projeto, eu vou mostrar outros projetos que estão no guia. E qual que é a importância dessa live, João? Por que que eu tenho que ficar com você aqui 1 hora? Vou tentar ser mais rápido do que isso, mas geralmente vai durar isso, tá? Primeiro, para que vocês absorvam o repertório, e porque o Guia IAB, primeiro, o IAB, né, o Instituto IAB, para quem não sabe, é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Não sei se essa nomenclatura está correta, se é Arquitetos do Brasil ou de Arquitetura do Brasil, mas eu acho que é de arquitetos, tá? Eu sempre me confundo, TDAH, gente, desculpa. Mas é uma instituição muito importante aqui no Brasil, tá? Sem fins lucrativos. Ela tem muita parceria com o CAL também, vocês vão ver. Quando eu morava no interior, eu não tinha ouvido falar sobre o IAB, não sei por quê. Eu acho que ele é pouco difundido, assim, só que ele tem uma importância gigantesca para nossa classe. Bom, e aqui em Brasília eu tenho a oportunidade, inclusive, de ir em eventos e conhecer quem comanda isso, então é muito interessante. Bom, então a gente vai falar sobre esse guia, e a importância dele é a seguinte: a gente está falando de projetos contemporâneos, projetos que estão alinhados com os ODS. João, que raios são esses de ODS? E aí eu vou começar explicando isso aqui para vocês. Basicamente, eu vou até pular para essa aqui, ó. Pra gente até começar, deixa eu. E aí, pessoal? Oi, Isa, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez na live. Tá, a Thaís, o Antônio, a Gabi, eu acho que é a Gabi, né, Gabi? Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, então, para quem não sabe, eu vou dar uma explicação bem por cima aqui. Os ODS são alguns objetivos. É como se fosse um tratado da ONU que ela tem com vários países que são signatários, tá? Então, ela estabelece essas metas, o Brasil faz parte, e são 17 metas, né? Perdão, são 17 objetivos, objetivos, e dentro de cada um deles tem as metas. Então, tipo, tem várias coisas, tá? Mas aqui eles colocam em blocos, né? Então vocês podem pesquisar depois e tal. Então, vai do 1 ao 17. Cada um desse aqui contempla uma coisa específica. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, se a gente aproximar aqui, ó, o ODS 1, ele vai falar sobre a erradicação, quase um trava-língua, da pobreza. Se a gente vai para o ODS 5, igualdade de gênero. Se a gente vai para o ODS 7, energia limpa e acessível. Enfim, cada um vai falar sobre uma meta específica. O Brasil, acho que ele está bem aquém ainda, ele não está conseguindo muito trabalhar isso, mas é sempre isso, né, Brasil, né? Então ele sempre vai correr em última instância, né? Mas tá aí, tá acontecendo. Então, o que que acontece? O IAB, ele começou com guia, a gente está no quarto guia, então tem outros guias anteriores a esse. Inclusive, esse eu fiquei muito feliz porque eu vou participar do guia do ODS 7 e eles vão fazer a versão impressa. Então, eu vou ter esse material em mãos, né? Então, é muito interessante. Mas, voltando, né? É a pessoa com TDAH. Então, cada guia é uma meta específica. E o que que tem a ver isso, João, com arquitetura? Então, o IAB, ele promove esse guia e ele pega ele pega 3 projetos por ODS, portanto, serão 51 projetos contemplados no guia. Então, cada projeto vai ser responsável por uma meta dessa. Então, por exemplo, o meu projeto, ele está participando do 7, que já já mostro para vocês. Então, é energia limpa e acessível. Então, o que que o projeto tá, eh, quais são as condicionantes, o que que esse projeto está, né, promovendo para estar em consonância, né, com essa meta especificamente. E aí todos vão abarcar cada uma delas. Por exemplo, erradicação da pobreza pode ser algum edifício que esteja. Ai, recebi uma mensagem aqui estranha. Pode ser algum edifício que trabalhe isso, por exemplo, vamos pensar num edifício que está implantado num lugar onde esteja. Eu esqueci o nome daqueles edifícios que. Tipo, uma cozinha comunitária, alguma coisa assim, né? Poderia entrar no ODS 1, por exemplo. Enfim, a gente vai conversar sobre isso, vocês vão entender mais a fundo. Então, basicamente é isso, tá, gente? O Guia B vai contemplar os 17 ODSs, então cada ODS desse vai ter responsável por ele 3 projetos. Aliás, 3 projetos responsáveis por um ODS, ok? Dito isso, a gente pode encaminhar aqui. E aí,
Novamente, são 51 projetos, é claro que a gente não vai ver, né, não vai dar tempo de olhar esses 51 projetos aqui, mas eu recomendo muito e vou pedir até para minha equipe, se o Cláudio estiver aqui, para que coloque o link aqui para vocês, porque eu acho que ainda não está muito fácil de achar. Eh, eu não sei se, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou ter que mandar, peraí gente, deixa eu só mandar para minha equipe, que eu acho que não está tão fácil assim. Eu tinha colocado nos stories, mas deixa eu mandar aqui para ele, para que eles coloquem aqui para vocês no. Que aí vocês podem, inclusive, irem acompanhando comigo, tá? E são 51 projetos, então, portanto, eu não vou conseguir mostrá-los, né? Não todos. Ó, mandei aqui pra minha equipe, e aí eles vão colocar aqui no chat pra vocês o link, tá? É... Bom, espero que dê certo. Então é isso, gente. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. A gente vai andando aqui. Novamente, eu selecionei alguns projetos aqui pra vocês. Deixa eu até tirar aqui, ó. Que são esses três aqui, ó. São 3 projetos, com o meu vai ser 4, mas o meu eu vou passando aqui, eu vou passar muito rápido só para mostrar que vocês já conhecem. Então vamos lá. E aí ele vai contar um pouquinho aqui para vocês, né, o que que acontece aqui e tal. Então esse é o guia, tá? O guia IAB da Agenda 2030. Esse é o quarto guia. Então vamos lá. E aí ele mostra aqui pra gente, né, onde estão localizados os projetos. O meu tá por aqui, tá? É esse aqui basicamente. Nessa, ou é nessa ponta ou é nessa. Que agora eu não vou lembrar de cabeça. E tem um internacional que é na Zâmbia. E aí, outro ponto, só para falar aqui para vocês, é que eu queria muito que vocês participassem desses guias também das próximas edições, né? Vocês verão que tem projetos aqui muito simples, tá? Simples do ponto de vista, assim, não precisa ser aquela coisa, e são projetos, não precisa ser uma obra construída, tá? Então é uma grande oportunidade que vocês poderão ter também. Bom, então, e aí eu vou passar aqui rápido, tá, gente? Mas existem vários projetos até chegar no que eu quero aqui discutir com vocês. Ó, tá vendo? Ó? E aí eu vou descendo aqui. E aí tá falando, ó, esse é o quarto ODS, né? Perdão, ODS 4. A gente vai para o ODS 5, ele dá uma introduçãozinha aqui, enfim, e ele vai passando. São vários projetos, tem projetos urbanísticos. Ó, por exemplo, aí chega no ODS 7, né, que é o primeiro aqui, ó. Ele vai explicar o que é esse ODS, né? Quais são essas metas e tal. Então, por exemplo, desculpa, a voz vai falhando, gente. Então aqui, ó, no ODS 7, ele fala que até 2030 assegurar o acesso universal, confiável, moderno e eu não consegui enxergar. Moderno e preços acessíveis, né, a serviço de energia. Depois do 7.2, até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global, né? A luz é muito forte, gente, às vezes eu não consigo enxergar. E o 7.3, até 2030, dobrar a taxa global de melhoria e eficiência energética, né? Enfim, essas aqui são algumas, eu acho que nem não está contemplada todas aqui as metas, mas cada ODS vai ter as metas. Enfim, então, basicamente ele vai falar que os projetos precisam, de alguma forma, estar em consonância com isso e estar colaborando para que isso aconteça de forma prática, né? Porque a gente está falando de projetos aqui. Então, esse é o meu projeto, né? A maioria de vocês já conhecem, que é a Escola Guarani Bia. Então, ela faz parte desse ODS. Então, aqui eu coloco um pouquinho da descrição, vai colocar os autores e tal. Então, né, aqui, ó, brevemente eu mando uma descrição para eles, né? Então eu falo, o projeto da Escola Guarani Mibia promove ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Isso é importante, tá? O 6, o 7, o 11, o 12, o 13 e o 15, né? Utilizando recursos de forma consciente e respeitosa com a natureza. A escola adota estratégias como o reuso de água cinza, tratamento de águas negras, além de empregar energia térmica para o resfriamento e eficiência dos espaços, contribuindo para a redução do consumo energético. Mas o que eu queria falar aqui para vocês é esse trecho aqui, ó. Então, para além do que eu fui contemplado, porque na verdade eu me inscrevi, como escrevi um projeto único, eu poderia escolher os ODS do qual ele estava participando. Então não significa que ele esteja só no ODS 7, ele está participando desses aqui também. Só que para o guia, eles precisam escolher um dos que eu indiquei. Mas eu considero que o meu projeto contemple todos esses ODS, tá? Então isso é importante. Isso é legal, inclusive, gente, para quando vocês estiverem projetando também, vocês pensarem, né? A gente tem muito essa discussão aqui de será que esse projeto é sustentável? Será que não é? Os ODS são, assim, são um grande indicativo se o seu projeto é sustentável ou não, né? Então, se vocês olharem aqui, a gente é uma escola que não tem muita tecnologia do ponto de vista fabril, assim, né? A gente não está falando de uma tecnologia de ponta, porque quando a gente pensa nesse ODS, né? Quando a gente fala de energia limpa e acessível, a gente, pelo menos no meu imaginário, vem muito esse lugar de alta tecnologia, de não sei
sei o quê. E a escola não está nesse lugar. Então, para que vocês vejam que quando a gente fala de sustentabilidade é muito mais sobre desenho, estratégia passiva, do que sobre tecnologia fabril, assim, né? Algo nesse sentido. Beleza? E aqui eu explico mais um pouquinho, para quem tiver interesse, depois pode entrar aqui com mais calma e ler o que está escrito aqui. Bom, mas enfim, como eu disse, esse não é o foco de hoje, então a gente vai analisar outros projetos aqui que não o meu, tá? Mas para quem tiver curiosidade, entrem aí. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode colocar aqui no chat, tá, gente? Inclusive, lembrando vocês que esta é uma live colaborativa e eu preciso que vocês comentem, que vocês interajam comigo, porque senão eu me sinto um idiota na frente de uma câmera, ok? Então vamos lá, gente, me ajudem. Deixa eu ver aqui. Não, chegamos no primeiro. E aí, esse aqui, gente, é o de redução da desigualdade, tá? O ODS 10. E por quê? E a gente vai entender de onde vem esse projeto, por quê e por que que ele está abarcando esse ODS especificamente. E agora, de fato, começa a nossa live. Então, ó, esse projeto ele tá no ArcDaily, tá, gente? Também. Esse projeto é do... esqueci o nome do escritório, peraí. Escritório conhecido até. É o Moretim, Andrade Moretim, tá? A equipe, né? Então, esse projeto, quero que vocês opinem também, deem um feedback, né? Pra gente ir fazendo essa troca mesmo, tá? Até porque não faz sentido, tá? É, a Isabela falou, oi Isa, obrigado. Você falou, para João, eu parei. Eu pensei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. Mas te agradeço o carinho. Então, gente, aqui, então esse é o projeto, né, que tá no ODS, e aí eu fico muito orgulhoso, assim, modéstia à parte, de estar nesse lugar com esses estúdios, que eu admiro muito, sabe? Então acho que isso é muito legal, e novamente, vocês podem estar aqui também, não no próximo guia, porque já fechou as inscrições, mas no próximo, fiquem de olho, tá? Fiquem de olho no meu Instagram também, que eu sempre compartilho com vocês, inclusive eu compartilhei, mas enfim, agora já passou, mas terá o próximo, até 2030, então assim, também façam projetos, qualquer projeto que você fizer, pense nos ODS, porque aí vocês podem indicá-los, tá, para publicação. No caso da escola, aliás, todos os projetos que eu faço sempre estão em consonância automaticamente com os ODS, porque é meio que uma premissa mesmo minha. Mas, ó, voltando, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para ver. Então, esse é um projeto, gente, e por quê? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que ele está abarcando aqui esse ODS 10. Então, redução de desigualdade, né? Deixa eu até abrir aqui esse ODS 10, para a gente ver aqui o que ele vai falar. Eu acho que é melhor a gente colocar aqui mesmo. Ó, então o ODS 10 é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem como objetivo reduzir a desigualdade dentro e entre os países, né? Para isso, o ODS 10 busca garantir igualdade de oportunidades, eliminar leis, políticas e práticas discriminatórias, né? Promover a inclusão social, econômica e política de todas as pessoas, elevar a renda dos 40% da população mais pobre, adotar políticas fiscais, salariais e de promoção e de proteção, perdão, social, melhorar a regulamentação dos mercados, né, e das instituições financeiras, garantir voz e representação dos países, né, em desenvolvimento e facilitar as migrações. Aí a gente pode pensar, João, mas isso é muito complexo, tem muita coisa. Calma, tá, gente? Mas também não precisa abarcar tudo. A gente precisa mesmo concentrar no ODS. Aí dentro do ODS existem as metas a serem cumpridas, mas você não precisa, claro, cumprir todas com o projeto. Esse projeto especificamente, por que que ele está aqui nesse ODS? Porque não é nem um conjunto habitacional, eles chamam de, deixa eu ver aqui, como eu até anotei, basicamente é feito por uma ONG, tá? Essa ONG chama Gaia. E aí todo o recurso, 100% do recurso, e é recurso privado, 100% desse recurso, ele é captado, né, por meio de instituições financeiras do mercado. E aí é como se fosse assim, essa instituição, né, abaixo desse guarda-chuva, essa ONG, então eles captam recursos privados e aí eles constroem. Então chamaram o Moretim para construir esse edifício e aí eles têm uma seleção, e vocês podem pesquisar depois também, entrem no site do ArcDaily e vejam esses projetos. Mas ele explica basicamente isso. Deixa eu só colocar aqui na tela grande. Então, eles fazem essa captação, constroem um edifício, e aí eles vão dar oportunidade. Essas pessoas precisam pagar um aluguel para morar aí, tá, gente? Não é que é de graça. Só que é tipo Minha Casa Minha Vida, assim. Só que, assim, qual que é a diferença? Primeiro que você está no centro da cidade, aqui, se eu não me engano, é São Paulo. Ó. É um edifício que está no centro, é um edifício que tem arquitetura, está sendo. Assim, é muito legal a iniciativa, né? Não é Minha Casa Minha Vida, assim, feita de qualquer forma. Vocês verão isso aqui. Então, mas só para explicar isso para vocês, que essa captação vem de um recurso ativo, né, e de um recurso privado.
e dessa ONG, principalmente. Ah, o que eu queria falar para vocês que é uma moradia coletiva. Então eles chamam de moradia coletiva. Eu acho que a gente não poderia chamar realmente de um conjunto habitacional, porque não é uma obra pública, né? Eu acho que deveria ter esse caráter para que a gente chamasse assim. Ou não. Agora até fiquei na dúvida. Mas eles vão chamar aqui de moradia coletiva, tá? Então ela entra nesse ODS porque ela está combatendo essa desigualdade. E aí, essas pessoas, para morarem aqui nesse edifício, elas precisam cumprir uma série de requisitos, né? Então, essas pessoas precisam ter uma renda específica, né? Não pode passar dessa renda, tem que estar num estado principalmente as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, elas são, né, mais contempladas, enfim. Existe toda uma questão aqui para se morar nesse edifício, e é no centro de São Paulo, então não é na periferia, né, não está jogado a escanteio em qualquer lugar. Então é um projeto realmente muito interessante, e aí vocês podem até questionar alguma coisa, né, em relação à linguagem, né, do edifício, e aí, né, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, é realmente uma linguagem bem simples, mas é mais, eu acho que mais pelo caráter do edifício, e é aquela coisa, né, gosto estético se discute, há quem gosta, há quem não. Mas acho bem interessante o térreo. E aqui, se eu não me engano, não é uso misto, eu acho. A gente vai conferir aqui a planta, mas se eu não me engano. Não, mas eu acho que em algum lugar ele fala uso misto, deixa eu ver. Só pra gente tirar essa dúvida aqui. Uso misto. Ó. O edifício é de uso misto, composto por três andares tipo, né? Então, pelo que eu entendi, os três primeiros andares é vinculado ao uso misto. Bom, então é isso, gente, ó. E aí a gente tem algumas imagens aqui. Deixa eu passar algumas imagens, né, aqui pra vocês. E aí, o que vocês estão achando desse projeto? Me digam. Ó, então aqui a gente tem, né, uma área. E eu acho muito lindo isso, né, gente? Assim, como um projeto, ele tem essa capacidade de. é, eu acho que, assim, não vou dizer isso com. Eu acho que não é nenhum tipo de exagero dizer isso, né? Como um projeto, a moradia, ela dá dignidade para essa pessoa, né? É um apartamento muito legal, né? Assim, que talvez com o mesmo recurso captado ali do Minha Casa Minha Vida, só que é uma edificação pensada, uma edificação que tem ali um arquiteto por trás, né? Então eu acho que isso é muito interessante. Ó, é engraçado, só um comentário aqui com vocês, aproveitando. Eu acho assim, e aí é uma questão São Paulo também, né? Tem vários problemas, né? Eu tava até, ontem eu participei de um talk, assim, com Ângelo Bucci, um arquiteto famoso, né? E ele estava falando sobre isso, né? Que é, a legislação meio que boicota o pilotis, né? Aqui em Brasília tudo é pilotis, né? Mas em São Paulo tem uma regra específica, assim, eles permitem que se crie o pilotis, mas computa. Então, tipo assim, se você tiver 4 pavimentos e você fizer o pilotismo, né? Eu ia falar no térreo, mas obviamente é no térreo. Mas se você faz o pilotis, ele vai ser computado, né? Ou seja, então se você tinha a possibilidade de fazer 4, você só faz 3, porque o pilotis vai contar. Então ele estava falando o absurdo que é isso, né? Porque na verdade isso não é um incentivo, né? À cidade, ao pilotis, porque, claro, quando a gente está falando de dinheiro, empreendimento, qual investidor que vai querer sacrificar alguns apartamentos em prol de um pilotis, né? Então, assim, o ideal seria não computar, né? Mas infelizmente computa. Gente, eu tô começando a tremer de frio, peraí. Deixa eu só desligar o ar. Ó, então é isso, tá? A Isa tá falando do térreo com os cobogós. Lindo, né, Isa? E eu acho interessante, né, assim, que foi talvez alguma forma de dar essa privacidade, mas ao mesmo tempo gosto muito dessa brincadeira das cores também, né, com o térreo e tal. Enfim, e essa live aqui, gente, vai ser uma live não tão crítica, eu não vou entrar nas minúcias do projeto. Eu, inclusive, quero que vocês façam isso, por isso que, né, pedi para disponibilizar o link aqui para vocês. Eu acho que não sei se minha equipe disponibilizou ainda, mas qualquer coisa depois eu coloco para vocês. Eu acho que eles estão um pouquinho de dificuldade de achar. Mas já já eu coloco aqui para vocês. Eu talvez até consiga aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho que eu consigo colocar aqui, peraí. Ele não tá permitindo que eu cole. Enfim, vamos lá. Então, a gente tem aqui esse projeto, né? E aqui vocês vão olhar lá depois. É o edifício Soma, tá? Para quem quiser, Andrade Amorim, Moretim, perdão. E aqui alguns. Aqui só um comentário que eu tava olhando aqui. Uma coisa que eu faria diferente, e não sei vocês, mas me incomoda um pouco essa circulação aqui.
não é que me incomoda, na verdade, mas eu acho que se colocasse essa cama de cá e o sofá de cá, abriria aqui um espaço para essa circulação, não ficaria tão fechado. E eu acho que faria mais sentido da próxima janela aqui e a escrivaninha aqui, né? Esse escritório, pelo que eu entendi. Agora eu tô até na dúvida, eu acho que não é um escritório, né? Eu tinha entendido como escritório, mas eu acho que é tipo uma mesa para cozinha, né? Talvez tenha alguma imagem que nos dê clareza sobre isso. Enfim, mas talvez alguma adaptação de layout também eles pensaram para colocar uma mesa, enfim. Mas eu acho que até a mesa aqui talvez faria mais sentido colocar uma mesa central aqui e deixar a cama aqui na lateral, enfim. Eu moro num apartamento pequeno, então a gente sempre fica pensando nesses layouts para aumentar o aproveitamento do espaço, né? E isso é um exercício muito legal, inclusive, tá, gente? De olhar em plantas, tá? Para circulação, né? Tentar. O repertório ele vem muito desse lugar, não só da plástica, né? Não só de entender o sistema construtivo, tudo isso, mas de vocês também fazerem esse exercício de circulação de plantas, se está bem resolvido, se não está. E não com o intuito de criticar o projeto de alguém, não, muito pelo contrário. De aprender até com ele, né? Falar, nossa, olha que legal essa solução aqui, não tinha pensado nisso, né? E se a gente fizesse colocar, igual eu falei aqui, né? Talvez nem seja de fato a melhor solução, mas só o fato de você começar a pensar sobre isso, né? É, concatenar, né? Minha avó falou uma vez isso, essa palavra ficou na minha cabeça. É muito interessante, né? O fato disso. Eu não quero essas propagandas. Enfim, mas vai ter que ficar. Vamos lá. O que mais? Aqui, será que sai? Não. Vamos conviver com as propagandas. Ó, esse corte é um corte bem simples, mas achei interessante também. E aqui a gente consegue ver, né? Realmente um corte bem simples. Deixa eu ver, acho que tem mais fotos aqui, né? Ó, é um edifício simples, tá? Eu vou aqui dar minha opinião bem sincera. É, plasticamente, é porque tem muito essa questão também, assim. Realmente eu tô pisando em ovos aqui. Mas não é que. O que eu quero dizer aqui é que plasticamente não é a volumetria, né, não é uma volumetria tão interessante. Mas todavia, entretanto, a gente sabe que também há limitações. Isso não é uma desculpa, tá? Também. O que eu tô querendo dizer é que esse escritório, especificamente, né, para quem não conhece, é um escritório muito interessante, tá? Que tem uma produção contemporânea muito interessante, que, portanto, eu confio neles. E não é que eu não goste da edificação, é uma edificação simples, eu acho que atende, ela cumpre o seu papel, né, ali. E só que também a gente tem que pensar que nesses processos, né, quando a gente está falando de obras assim, isso envolve ONG, isso envolve um setor, isso envolve outro, principalmente quando é obra pública, né? Aqui não é no caso, mas é uma obra privada e talvez até também, né, nessa magnitude isso também atrapalhe. Tem várias coisas, né? Então às vezes eles propõem alguma coisa mais interessante e aí tem alguma intervenção de um outro lado, né? Eu também participei recentemente de um talk com meio que não é um workshop, foi um talk mesmo, com a Marta, né, do escritório MMBB, e ela contou ela fez ai, gente, não é é o Sesc de São Paulo, né, com o Paulo Mendes da Rocha. E eles contaram várias coisas ali que aconteceram de mudanças de orçamento mesmo, né? Então, limitações que aconteciam, a gente sabe, né? A gente lida muito com limitações. Mas o que eu quero dizer, né, e não justificando, né, porque eu acho que também um projeto potente, ele vem muito, né, atendendo essas condicionantes, não é uma desculpa, né? Então, tem um orçamento baixo, né? Eu sempre cito aqui para vocês a Casa da Vila Matilde, né, que eu acho que é um exemplo extraordinário disso, né, de pouco recurso, mas que consegue trazer uma plasticidade incrível para o projeto. Mas essa questão também, a gente vai falar de gosto e gosto se discute, né? Mas realmente eu acho que é um projeto singelo do ponto de vista plástico, mas também que corresponde, né, ao que ele se propõe, e, enfim, é um projeto potente, não tenho dúvida disso, né, tá no guia B, inclusive. Mas é interessante, né, tem uma austeridade, assim, esse edifício. Mas outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, pra gente passar até pro próximo, que é uma coisa, um exercício que eu faço, e eu proponho que vocês façam também, que é o seguinte, sabe aquela coisa do efeito placebo? É, Bom, pra quem não sabe o que é efeito placebo, né, é quando. Como é que eu vou explicar? É, por exemplo, vai fazer uma vacina. Aí tá aqui a Isabela e eu. Então, ambos vão tomar a vacina, só que a gente não pode saber qual que é. E aí, uma tem a dose, lá tem um medicamento de fato que né, tá sendo testado, e outra é água, tá? E eu e a Isa, a gente não pode saber, né, qual que é a água, qual que é a vacina, porque isso pode influenciar, induzir a gente a dizer que houve uma melhora, ou até no diagnóstico, enfim. Então, faz né, basicamente é isso. E eu percebo que talvez na arquitetura tenha isso também, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, se eu tivesse, e aí sendo muito sincero aqui com vocês, se eu estivesse passando nessa rua, e olhasse para essa edificação, eu não sei se eu diria que é de um arquiteto
eh, de peso, né? Como são, né? O Andrade Amorim. Eu tô falando até errado, eu acho. É porque são tantos escritórios, gente. Moretim. Eu sempre falo Morim, mas é Moretim. Então eu não sei, assim, olhando de longe, tá? E por isso que eu tô falando do efeito placebo, tá? E eu acho interessante falar isso pra vocês, e não tô falando como crítica, agora não carrega. Não tô falando isso como crítica, muito pelo contrário. Ó, assim, tem umas imagens que eu acho bem interessantes. Mas talvez, assim, olhando de longe, eu diria que aqui tem uma empresa que chama Paulo Otávio, né? Que é uma construtora. Talvez eu diria que é de uma construtora da Paulo Otávio, assim. E não pensaria que é de um grande arquiteto. Novamente, isso não é uma crítica, tá? É só realmente um exercício que a gente pode fazer de avaliação, né? E tentar entender o porquê desse projeto, quais são as condicionantes dele e por que está sendo assim. Bom, acho que eu já falei demais minha opinião, não é nem pra estar dando tanta opinião aqui, é só pra gente ver os projetos. Mas eu queria muito saber se vocês concordam, o que vocês acham, queria a opinião de vocês aqui. Ó, vamos pro próximo? Deixa eu só tirar aqui. E aí, depois, deixa eu achar o próximo aqui. Ah, o próximo tá aqui, ó, coladinho, no mesmo ODS, no 10. Que é, gente, deixa eu ver aqui, ó. O Centro Cultural de Mídia de Japaú, tá? Que é não vou ler o mesmo ODS, é o mesmo ODS. E aí, é esse aqui, ó. Deixa eu até fechar esse. Eu vou deixar aqui porque talvez vocês comentem alguma coisa e a gente pode voltar nele aqui. Esse é um projeto fantástico. E é muito legal porque esse projeto, ele, assim como a Escola Guarani Bia, ele também vai ser desenvolvido para uma comunidade indígena. Não são para os Guarani Bias, é uma outra comunidade. Enfim, e a gente vai falar sobre ele agora. Deixa eu só ver aqui, eu anotei aqui para vocês. É... tem uma coisa muito interessante desse projeto aqui. Ó, é o seguinte. Esse projeto, deixa eu voltar aqui, nossa, que tanto spoiler que eu já dei aqui. Bom, então, novamente, esse projeto é um projeto feito, é um centro cultural, tá? Então, basicamente, eles falam aqui na descrição que é para preservação dessa cultura, mas mais do que isso, para guardar equipamentos, e eles estão arrecadando dinheiro, inclusive, ainda para isso, de mídia, para registrar essa cultura, né, esse modo de viver desses povos originários. Então é um centro de mídia e é quase um galpão também para guardar esses equipamentos, né, para ali acontecer. Então eles colocam muito nesse lugar, mas também é um espaço de convivência, realmente é um centro cultural também. Modesto em termos de tamanho, né, porque a gente pensa em centro cultural, é uma coisa gigantesca, gigantesca. Aqui é uma escala um pouco menor, mas muito interessante. E uma coisa também que eu acho muito importante falar para vocês desse projeto é o seguinte. Que primeiro, esse projeto, percebam, ele poderia estar em outros ODS, né? Só que ele foi indicado para esse especificamente porque a gente está falando de povos originários, né? Tem um apelo maior e da preservação, né? Da igualdade, né? A gente sabe que eles estão sendo atacados diariamente, né? Não só os povos, né? Mas a cultura, enfim, tudo isso está sendo, infelizmente, né? Muito atacado. E aí a gente vai falar sobre especulação, de terras, a gente vai falar sobre invasão, né? Dessas terras, mas garimpo, né? Enfim, outras coisas que infelizmente acontecem naquela região. Outra coisa muito interessante desse projeto, vou passar algumas imagens aqui para vocês. É... Coloquei aqui, pediram para colocar em tela cheia, né? Outra coisa muito interessante desse projeto é o seguinte: essa madeira que vocês estão vendo é uma madeira de apreensão, né? Que eles aprenderam. Deixa eu até aqui ler para vocês que eu anotei isso aqui. Eles apreenderam de uma fiscalização do Ministério Público, tá? Então, quando eu olhei a princípio, eu achei que era até madeira laminada colada, né? Nesse processo mais fabril mesmo que eles tinham contratado, mas não. Essa madeira é uma madeira ilegal, né? Assim, só que é muito bonito como ela teve, bonito assim, né? Como foi ressignificada, né? Então ela volta, né? De alguma forma para eles aqui, né? Principalmente para a natureza e, né? Ainda assim com prejuízo, mas né, melhor do que fosse comercializada, né? Foi ressignificada, realmente. Então é uma madeira de reuso, tá? Perdão, de apreensão. O que mais que eu anotei aqui para vocês? Outra coisa muito interessante. Deixa eu ver se aqui nessa foto acho que tá melhor. Essa cobertura ela é feita de taubilhas, tá? Para quem nunca ouviu essa expressão, são telhas de madeira. Então, perceba, é uma estrutura de madeira com telhas de madeira. Então, é um material muito local mesmo, assim, né? Então, é interessante a gente perceber, por isso que eu falei para vocês esse projeto ele poderia estar em vários ODSs, porque realmente é um projeto sustentável, né? Não tenha dúvida disso. E aí não tem placa fotovoltaica,
não tem captação de águas pluviais, de águas cinzas, mas talvez seja mais sustentável do que um projeto que tenha, né, esses mecanismos. Por quê? Porque é um projeto que não está contribuindo para o aumento da pegada de carbono, é um projeto que respeita o meio do qual está coexistindo, né? E o sistema construtivo vem desse lugar, né? Só o fato deles reutilizarem essa madeira, né, apreendida, né, enfim, as telhas. Então, as telhas não são telhas convencionais, né? Uma telha de madeira, enfim, são coisas muito interessantes para a gente olhar. É, enfim, eu vou me ater aqui. O que mais? Deixa eu ver aqui que eu vou ler para vocês. E tem uma coisa interessantíssima nesse projeto, que é o seguinte. Estão vendo essa estrutura aqui, gente? Essa estrutura não é uma criação nova. Tá vendo? Ó? Essa estrutura aqui, eu acho que tem uma foto aqui que vai mostrar isso melhor pra gente. Ó, tá vendo essa estrutura? É como se ela fosse uma trama, né? Na verdade, essa estrutura é do Leonardo da Vinci, tá? E eu até separei um artigo aqui pra vocês. Ó, e esse artigo fala, né, que entre as diversas ideias do inventor italiano, né, do Leonardo, tá a ponte autoportante, a ponte leve, forte, fácil de montar e desmontar e que se mantém estruturada, né, graças ao conjunto de barras encaixadas de uma maneira genial. Não se trata de uma ponte largamente utilizada hoje em dia, porém foi uma técnica revolucionária para a época, juntamente com outros modelos de pontes projetadas por Da Vinci, que proporcionou curiosidade e estudos de estruturas autoportantes. Então, é muito interessante, né, como a gente vê essa aplicabilidade hoje, né, num projeto tão contemporâneo, ao mesmo tempo com esse caráter vernáculo, né, que respeita esse lugar, mas utilizando técnicas contemporâneas, né. Então, esses engastes aqui. Uma coisa que eu vou até, assim, aproveitando, falando aqui para vocês, que tem uma coisa que eu fico revoltado, assim, nas aulas de engenharia, eh, quantas vezes a gente viu, né, esses tipos de engaste aqui com aquela representação de um gráfico e a gente não sabia o que era, né? E por que não mostrar uma obra que está utilizando, né? É que eles poderiam ter mostrado, né? Eles não, nas aulas né, de introdução à engenharia, poderiam ter mostrado isso pra gente de cálculo, enfim, aquelas aulas, né? Mas, enfim. Então é isso, gente, ó, esse projeto. Pesquisem também, como eu disse novamente, a gente está passando aqui, mas eu preciso que vocês depois deem uma olhada com mais afinco nos projetos. É muito interessante também como esse tipo de projeto, né, assim como a Escola Guarani Mibia, que está envolvendo uma população, está envolvendo principalmente uma comunidade, né, indígena ou quilombola, né, enfim, uma comunidade ali que coexiste, é muito importante que essa comunidade ela participe desse processo, né? E aqui eles permitem com esse sistema construtivo que isso aconteça, né? Então, o que vocês estão vendo aqui são povos originários, ó. Então, se eu não me engano, esse aqui é um dos. E aí, aqui também tem uma curiosidade que eles falam que todos os caciques, né, os mais velhos dessa aldeia morreram, assassinados. E ficaram só a galera mais nova. Então, eles estão reconstruindo. Então, esse edifício é muito importante para eles, tá, gente? E aqui tá a galera construindo, ajudando na construção. Inclusive essa trama, eu acho que em algum lugar mostra, ó, tudo é feito praticamente por eles, né? Inclusive a trama da vedação aqui, ó. Então eles tecem essas, aqui, ó. Esse aqui é tecido por eles, né? Que é muito da cultura deles, enfim. Acho que é muito legal, né? A gente pensar sobre isso. E é um projeto fantástico, né, gente? Enfim, aqui, ó, aquilo que eu falei pra vocês no sistema do Da Vinci, né? É, aqui a estrutura, né? Se eu não me engano, as paredes são, deixa eu ver. Taipa de pilão. Eu não tinha. Tá claro aqui, ó. Taipa de pilão. É bonito também. Só que, engraçado, né? A cor, né? A gente dá pra ver as forminhas, né? Eu acho muito lindo. Mas é uma cor mais ocre, né? E isso que é bonito também da Taipa, né? Em cada lugar. Enfim, pesquisem mais sobre esse projeto. É um projeto muito interessante, né? Beleza? Agora, vamos pro próximo, porque meu tempo tá se esgotando aqui com vocês. E o próximo, gente, é este aqui. Deixa eu achar. Ó, para vocês verem que eu disse, ó, existem projetos muito simples do ponto de vista do desenho, da concepção, né? Mas que traz uma grande contribuição, né? Então, por isso que eles estão aqui. E tem projetos maiores, tem projetos né, igual esse do metrô. O nosso próximo é esse aqui, né? Se eu não me engano. Isso. Ó, o nosso próximo a gente muda de ODS, a gente vai pro ODS 12, tá? Consumo e produção responsáveis, né? Então a gente está falando aqui principalmente de materialidade quando vai tocar arquitetura, né? E outra coisa que eu preciso, eu não sei se ficou claro aqui para vocês, tá, gente? Mas quando a gente está falando de ODS,
A gente não está falando só de arquitetura, não, tá? São objetivos da ONU, que, portanto, podem ser distribuídos para qualquer coisa, para moda, para arquitetura, é para o planeta, né? Tudo que vai gerar impacto ambiental, tudo que vai tocar nesse sentido, a gente pode falar sobre ODS, tá? Então, é importante dizer isso. Mas aqui, especificamente para arquitetura, esse ODS ele vai falar muito sobre materialidade, né? Sobre o uso desses recursos, como que a gente está pensando isso, né? Eu acho que, assim, na verdade, corrigindo, eu não acho. Para mim é quase que uma afirmação. É, Deixa eu pôr tela cheia aqui pra vocês, peraí. Ah, não, mas eu vou mudar aqui. Pra mim, realmente é uma afirmação quase, porque. Vou colocar aqui tela cheia. Porque realmente, gente, eu acho que não tem. Hoje, não dá pra falar de arquitetura contemporânea sem falar sobre sustentabilidade, né? Sobre recursos, sobre como a gente está gerindo isso, né? A gente percebeu que. A gente entendeu, né, a forceps, que os recursos são escassos, né? Que, portanto, a gente precisa se atentar a isso, tá? Bom, então aqui esse projeto é uma casa, um projeto residencial que é a Casa Floresta e está na Amazônia, tá? Então é um projeto muito interessante. Deixa eu só mostrar aqui para vocês os autores. Então, são Arena Arquitetura, né? 260 metros quadrados, 2016 o projeto. Inclusive fica aqui a dica porque esse projeto é antigo, tá? E entrou agora para o guia. Então, se você tiver um projeto aí interessante para se inscrever, no próximo guia você pode entrar, tá? Então essa Casa Floresta, né? Casa da Floresta. É um projeto muito interessante também. Vou passando aqui algumas imagens. É, a equipe, gente, ela fala o seguinte, né, sobre esse projeto. Inclusive, abre aspas aqui, né? Cuidou-se para não agredir as raízes. E é muito importante a gente entender esse contexto desse projeto, né? A gente está falando de um projeto que está na Amazônia, e é muito interessante porque é um condomínio fechado, tá? Só que é aquele condomínio que vai respeitar, né, a mata. Bom, pelo menos me parece, né? Pelo o que a gente está vendo aqui de conteúdo, mas me parece que sim. Então, realmente, é uma casa inserida no meio, na floresta, praticamente, né? Então, isso, a gente está falando de um lugar que é um clima tropical úmido, né? E que, portanto, não permitiria que a gente fizesse isso aqui, né? Isso aqui que eu digo é uma casa de vidro. Só que é muito interessante, né? Porque a gente está num contexto de muita vegetação, que, portanto, né, dado essa condicionante, isso não nos é permitido aqui. E de muito bom grado, inclusive, né? É uma grande possibilidade. Inclusive, se não tivesse feito, eu acho que seria um grande desperdício. E aí eles falam na descrição que é justamente isso, que eles necessitavam emoldurar essa floresta aqui, né? Essa paisagem. E que a casa, inclusive tem até um texto aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eles falam, que eu acho que é muito lindo. Aqui, ó, aqui. Então eles falam, e aqui é interessante outra coisa, para quem me conhece sabe que eu tenho uma certa ressalva com a palavra biofilia. Isso porque eu acho que ela está sendo usada de uma forma um tanto equivocada. Então, aquela ideia de se colocar uma planta na varanda e chamar isso de biofilia. Para além disso, acho que é um termo também que os arquitetos às vezes nem sabem a fundo o que significa e ficam reproduzindo isso como sendo algo novo, e na verdade não é, né? É como se pegassem um paisagismo e gourmetizassem isso como, né, como o brigadeiro gourmet. Então traz uma nova roupagem, traz isso como sendo algo inovador e aí às vezes até cobram por isso, né? Mas é como se desvinculassem da arquitetura, né? Sendo que é um corpo só. Enfim, tem algumas coisas que me incomodam. Mas aqui talvez essa palavra caiba, né? Então eles falam a biofilia e habitação. Então galhos e folhas diversas funcionam como cortinas e brises externas, né? Para todas as aberturas que, por sua vez, são bocas de cena. Eu achei lindo isso, né? Da grande ópera da natureza, que apresenta o seu oxigênio, perfumes e borboletas azuis. A vida nessa redoma, né, que é essa redoma de vidro, sob as copas de árvores centenárias, tão perto das texturas vegetais envolvidas pela luz e sombra das folhas em movimento, ao som de incontáveis bichos da floresta, passam a ser qualificações únicas dos espaços criados. Tais recursos, né, pré-existentes possuem o valor inestimável do tempo e a energia vital da natureza. E aí eu acho isso lindo, porque eu sempre falei isso para vocês, que realmente eu acredito muito que às vezes a gente pensa que a natureza, né, e eu digo assim, não do potencial que a gente tem, que realmente aqui a gente tem muita natureza, mas o simples ato de você é, especificar no seu projeto o paisagismo, a vegetação, propor um paisagismo que seja naturalista, ou no mínimo que esteja adaptado à região, e atrair
essa fauna, né, local, isso é muito lindo, eu acho, assim, né? Às vezes eu tô aqui e escuto o canto dos pássaros e eu penso muito que é isso, assim, é quase que coroar o projeto, né? É como que essa relação dessa natureza com o projeto. E o que eu estava dizendo é que às vezes a gente pensa que a gente precisa preservar, mas a gente não precisa preservar nada. Na verdade, a gente tem a gente sem isso a gente não existe, né? Então é o contrário, assim. É muito talvez de uma ignorância de pensar, eu preciso preservar. Poxa, como se a gente tivesse sabe, esse poder assim. E na verdade a lógica deveria ser inversa, assim, né? Como não preservar isso, assim, é mais que obrigação nossa. E para além disso, dessa questão desse mérito da obrigação, eu acho que é muito rico, assim, a gente não percebeu o quão gratificante é morar num lugar assim, né, onde tem natureza. Um simples ato, como eu estava dizendo, né, de você criar uma casa pátio, colocar uma árvore no centro, isso é tão benéfico para a rotina daquela casa, como ele disse, né, essa boca de cena, como a luz, como a árvore vai filtrar, né, depende da estação do ano, aquela luz e como que aquela luz vai se comportar ali, como que ela vai pintar aquelas paredes, o canto dos pássaros no inverno, né, que às vezes tende a mudar em relação ao verão, e essa sinfonia, né, e eu acho isso tudo tão lindo, né, isso junto com um projeto potente, eu acho que isso, né, funciona tão bem. Enfim. É, bom, posso parar de falar? Porque vocês estão muito calados. Eu tô falando demais? Me digam. Ó, e aí, é, e enfim, então esse é o projeto, né? E aí, por que que ele tá falando desse, por que que ele tá contemplando esse ODS, né? Porque a gente tá falando de, percebam que a gente tem, né, o uso dos materiais, né, o emprego dos materiais aqui muito bem colocados, né? Então eu sempre falo isso para vocês, a gente não é uma obra que está preocupada com os revestimentos, né? Se vocês perceberem, é tudo na sua verdade dos materiais. Então, se a gente perceber a própria estrutura, né? E aí volta inclusive naquela fala, né, que eles disseram da preocupação de não tocar não só de não remover uma árvore, porque às vezes a árvore vai até permear o projeto, mas é a preocupação de não tocar uma raiz de uma árvore, né? Então, olha que lindo isso. E, para além disso, então, eles escolhem a estrutura metálica porque é um processo mais fabril, né? Então, isso já vem do canteiro de obras. Então, eles citam que nesse canteiro, né, da obra não houve nenhuma máquina, não houve um maquinário pesado, né, não houve uma patrola, não houve remoção de terra em momento algum. Por quê? A edificação se adapta ao solo, né, uma coisa que a gente sempre fala aqui também. Então, ela vai se adaptar ao solo. Essa edificação é elevada, eu acho, se eu não me engano, tem 1,5 m de desnível aqui. Então, ela vai se adaptar. Então, o terreno não se adapta à casa, a casa se adapta ao terreno, né? Que eu acho que isso é uma premissa tão básica, né, que a gente às vezes esquece. Então, a princípio, esse respeito, né, mas a escolha dos materiais. Então, essa estrutura, ela vem, né, pré-fabricada, é montada no canteiro, e aí a gente não tem emboço, massa, reboco, né, então a gente já tem um ganho nesse sentido, né, a gente não tem os porcelanatos, tudo isso. E por que que eu tô falando disso, né? Ah, João, é errado rebocar uma parede, é errado colocar um porcelanato? Não, até porque às vezes a gente nem tem controle sobre isso, né? Às vezes o cliente realmente quer, mas é sempre importante a gente explicar o porquê disso. Mas quando a gente tem essa possibilidade de não usar, eu acho que é interessante a gente questionar, pelo menos, né? Será que é importante aqui eu colocar um porcelanato? Né? Será que eu não posso utilizar outra estratégia, né? O próprio cimento queimado que ficou na moda, né? Por um modismo, por uma questão plástica, mas ele é uma contribuição muito interessante, né? No sentido de você não utilizar mais recursos, então parte daí essa premissa, mas para além disso, da questão também, se a gente for pensar como que se produz esse piso, tem muito entulho, né? Então como que vai ficar esse canteiro de obras, né? O pós-canteiro, o quão de entulho você está gerando ali para aquela obra. Então a escolha desse sistema aqui, né, quando a gente escolhe um sistema, por exemplo, que é autoportante, então a gente vai eliminar, vai deixar essas tubulações, essas, né, e tanto de hidráulica quanto de elétrica exposta, isso não é uma questão estética, não é porque é bonito, não é porque eu pensei assim, é porque também a gente vai economizar muito, né, em vários aspectos econômicos, quando assim necessário, mas para além disso, nessa questão ambiental também, porque quando a gente está falando do sistema tradicional, a gente tem que construir uma parede para depois quebrar essa parede, e esse ato de quebrar isso gera entulho, né? Então, são essas sacadas que são importantes aqui para esse projeto, né? Também não é nada novo, mas muito dado ao contexto que ele está respeitando aqui também. Outra coisa que eu acho que é interessante, deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui, peraí. A Ludmilla tá falando que tá tranquilo, que bom. Pode hablar, tô adorando. Estamos aprendendo, fala mais. Que bom, gente, fico feliz.
Outro ponto que eu acho muito importante a gente olhar aqui com muita atenção, ó, que eu falei para vocês, da tubulação exposta, né? Então isso não é porque, e é muito importante isso, né, gente? Já não é porque, ai, que gracinha um tijolinho. Percebe que é uma questão de concepção de projeto, de uma ideia, e que, portanto, se respeita um processo. Poderia tacar massa, embolso, reboco e pintar isso aqui? Poderia, tudo bem, também não ia ter tanto prejuízo. Mas por que não deixar assim, né? Então, assim, essas questões críticas, elas são importantes para o projeto, né? Eu sempre venho cada vez mais percebendo isso, que um projeto ele vai nascer mais pelo senso crítico, né? Então, senso crítico no sentido de do que você está fazendo? Será que para onde que eu quero ir? Para onde que eu estou indo? O que que isso está gerando, né? Então, essas perguntas elas são importantes, né, no processo de concepção. Mas voltando para o que eu de fato queria dizer, que é percebam a simplicidade do ponto de vista plástico da coisa. Então, a gente não tem porcelanatos, mármores, veios, aquela coisa toda. É um mobiliário muito simples. Simples que eu digo, e eu acho até interessante, né? Mas por que que eu tô falando isso? Porque cabe a nós uma certa frustração, e eu sempre, inclusive, recorrentemente escuto um videozinho, se não me engano, é do Roda Viva, do Oscar Niemeyer, que ele fala de uma casa que ele fez, que é uma casa bonita, e que a pessoa, vocês já devem ter ouvido isso, né? Que a cliente destruiu interiores da casa. E aí, eu não sei que contexto que ele tá dizendo isso, mas por exemplo, é aquilo, né? Porque senso estético é muito complexo, você discute, né? Então, aqui, por mais que a gente tenha uma linguagem simples, eu perdi o fio da meada, gente, não era isso que eu queria dizer, não. Peraí. Tá falando do Oscar Niemeyer, né? Então, Oscar Niemeyer, só para recobrar a consciência aqui, a memória. Oscar Niemeyer faz esse comentário. E aí, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: será que quando ele estava falando sobre isso, será que ele estava querendo dizer que ele tinha um apego a uma estética e ela fez completamente diferente? Por exemplo, se a gente olha para esse quarto, por exemplo, me lembra até muito a casa de uma tia que eu tinha. Não com essa beleza toda, né, dessa paisagem que está tendo aqui. Mas essa cama, esse mobiliário, é muito casa do interior, essa porta também. Por exemplo, essa porta. Então, eu não colocaria essa porta no meu projeto, sinceramente. Não acho linda. Não acho essa cama linda, maravilhosa. Não é uma cama de design. Não é uma cama que eu vou na Casa Cor e tem essa cama. Não é uma cama que eu vou em qualquer loja de design e é uma cama. Entende o que eu tô querendo dizer? E talvez, até nesse sentido, o Oscar Niemeyer estava falando, será que num projeto isso caberia? Só que o que eu tô querendo dizer aqui para vocês não é que eu tô criticando isso, muito pelo contrário. O que eu tô querendo dizer é que a obra basta. E eu comecei a me interessar por isso porque eu gosto desse quarto. Assim, eu acho que é muito frustrante, por isso que eu tô falando isso pra vocês, quando a gente se apega a querer uma coisa muito reta, muito rígida, né? Então eu vou fazer o projeto e quero que o cliente, sabe aquele projeto de interiores, é onde você faz tudo e não pode mudar nada porque aquilo vai perder a estética? Eu acho que isso não é projeto, é sem alma. Então a pessoa não pode fazer nenhuma intervenção na casa dela porque aquilo vai se perder, né? Então eu acho muito lindo esse projeto, como o projeto é potente e como ele também é simples ao mesmo tempo, e como ele permite, que é o que eu tô querendo, assim, para tentar resumir o que eu tô querendo dizer de fato, é que quando você tem um projeto potente, não importa se a cama tem design, se é uma cama simples, se ele escolhe um abajur diferente do que você propôs, entende? Porque as coisas vão conversar e tá tudo bem, e é o gosto da pessoa, e entende? A gente não sofre. Por exemplo, jamais colocaria num projeto, imagina que eu tô fazendo esse quarto aqui. Eu não colocaria uma cortina de varão, colocaria uma de trilho. Mas teve prejuízo estético? Não. Pra mim, pelo menos pra mim não. Eu acho que é um quarto que tá agradável, tá correspondendo, tá ali legal, né? A gente vai ver outras imagens aqui que eu vou falar mais sobre isso. Enfim, aqui outras imagens. Ó, ó, tá vendo como o mobiliário é simples, como a arquitetura basta, né? Então, é isso, assim, sabe? Eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, né? É, é engraçado, ó, e aí também a casa tem ar-condicionado, né? A casa tá no guia B e tem ar-condicionado e tá tudo bem, mas e não tem problema ter ar-condicionado, né? A nossa intenção é que a gente faça o projeto e que o cliente não utilize esse ar-condicionado, que ele enferruje ali. Mas claro, a gente tá falando da Amazônia, né? Então tem estações que são mais severas, né? Tem períodos mais severos e que talvez, né? E principalmente com esse descontrole climático, né? Às vezes, de fato, é necessária a utilização. Mas aqui, pelo contexto, eu acho que poucas vezes ele será utilizado aqui. Aqui é a parte superior, então você sobe aquela escada e tem uma espécie de um deck, tá? De uma área de lazer ali em cima, muito legal. Ah, essa imagem também acho muito interessante, que é muito isso que a gente está conversando aqui. Tá vendo como é muito simples o mobiliário? É um mobiliário assim de casa, sei lá, casa da minha tia, casa da minha avó. Não é uma mesinha que a gente especificaria num projeto de design, não é? Ó, aquelas cadeirinhas de plástico que já foram, né? E é bonito, eu acho bonito, né?
Acho bonito porque é isso, assim, realmente eu acho que a gente tem que aplicar esse desapego, assim, sabe, daquela coisa muito rígida, muito, porque é isso, né? Inclusive, tem várias coisas aqui que eu acho que foram reaproveitadas, já falo isso pra vocês. Inclusive, outra coisa, outro ponto, é que por isso que eu tô falando pra vocês nesse sentido de sofrimento, porque às vezes a gente olha um projeto assim, que tá pronto, que tá executado, e a gente acha que tudo nasceu mágico, né? Assim, que não teve perrengue, que não teve restrição de orçamento, que o cliente né, foi tudo mágico. E, na verdade, né, a gente consegue perceber que não, né, e não é assim. Então, a gente tem ali um porta-retrato, que é um porta-retrato que a gente não colocaria, mas que legal que tem, porque é uma recordação, talvez é a filha dela, e tem que ter mesmo uma cabeça flutuando aqui, ela gosta, a cliente, tá tudo bem, né? Então, eu acho que esse desapego nosso, né, enquanto arquiteto, é muito importante, primeiro para o cliente, assim, para permitir que ele viva, mas perceber que a gente não tem esse controle também, eu acho que é saudável para o nosso emocional mesmo, assim, sabe? Porque aquela fala do Oscar Niemeyer, às vezes, pode, sabe? Falar, não, nossa, eu fiz um projeto de interiores e a pessoa, né? Enfim, não sei se vocês concordam comigo. Ó, por exemplo, eu tava falando pra vocês a cozinha. Ó, esse armário aqui, Itatiaia, tá muito na cara que ele foi aproveitado, reaproveitado, né? E que legal que foi também, né? Acho que interessante, ó, a geladeira, não é aquela geladeira Samsung, última geração. Então é um projeto de interiores muito modesto. Essa esquadria que também me parece que foi tirada de uma casa antiga e colocada aqui. E então é interessante, assim, porque às vezes os clientes trazem essa ideia pra gente e a gente fica, putz, queria fazer um projeto do zero, queria ter orçamento. Não, mas não tá aí a boa, né, a boa arquitetura. A boa arquitetura tá a arquitetura é resolver problemas, né? Então eu acho assim, quando você pega um cliente que tem essas dificuldades, que legal, né? Vamos, cara, vamos, abracem, né? Vamos lá, vamos tentar fazer algo legal pra você. Então, e aí eu quero, por isso que eu tô mostrando isso pra vocês, porque eu acho que é interessante, tá? Aqui outras coisas. E tá vendo, ó, como tudo conversa, como a arquitetura basta, como é arquitetura, né? Enfim, ó, aqui, esse é um banquinho que já tem mais design, né? Já tá mais legal. E, enfim. Outra coisa que eu acho interessante a gente sempre se atentar nesse tipo de projeto é o guarda-corpo, né? Então, assim, tem aquelas coisas, né? Às vezes a gente olha um projeto de um arquiteto famoso e aquele projeto tá lindo porque não tem guarda-corpo, né? E a gente fica pensando, poxa, mas o nosso cliente quer um guarda-corpo, o nosso cliente não aceita nem um espelho d'água sem guarda-corpo, ele quer fechar a piscina com tudo, com não sei o quê, quer colocar quase que uma telha em cima para ninguém, né? Porque sempre tem essas questões, né? Mas tá vendo, ó, como que a gente pode desenhar isso, né? Eu acho que é muito da nossa intenção, assim. Então, seria legal isso aqui sem guarda-corpo, né? Isso aqui livre, assim, eu acho que seria. É, mas enfim, mas o cliente talvez foi uma exigência, ou talvez do próprio arquiteto, não sei, mas enfim, vamos supor que seja. Mas como que a gente desenha isso pra ficar legal, né? Ou a gente vai comprar aquele guarda-corpo pronto, horroroso, que vai chamar atenção, aquela coisa metálica, né? Então acho que é muito isso. Aqui no meu condomínio foi assim, eles, enfim, compraram um qualquer aí e ficou horrível, ficou horrível. Enfim. Que mais? Bom, aqui mais algumas imagens. Banheiro também, muito simples, né? Um gabinete muito simples. Percebam que realmente, eu falo que tem uma restrição de orçamento, porque para mim é muito claro isso, mas principalmente porque a gente tem uma economia muito grande de marcenaria. Marcenaria, vocês sabem que é caro. Mas o investimento está na arquitetura, né? E por isso que eu falo para vocês também desse cuidado com o uso de revestimentos, de a gente pode enxugar isso e investir na arquitetura. Ó, essa parte. Tem um videozinho aqui, não sei se vocês querem. Olha que linda essa imagem. Muito conectado, né? Nossa, nem parece um condomínio fechado, né? Ó, tem um videozinho aqui, gente, mas é basicamente essa imagem aqui aérea, então acho que nem compensa a gente colocar. Ó, tá vendo? Aqui eles recuam a casa e uma árvore passa aqui, então esse respeito de não tirar uma árvore sequer aqui do lugar. Eles não, né, pelo que eu percebi, talvez até tenham, tá, gente? Porque às vezes é impossível, né? O que eu digo assim, claro, algumas árvores novas foram, mas esse respeito máximo, porque eles poderiam muito bem, a gente arrancou 10 arvorezinhas aqui, vamos arrancar mais essa, não vai dar em nada. Não, vai dar sim. E aí eles deixam essa árvore aqui. Então esse respeito é muito, muito legal. Enfim, essa peça gráfica, questionável. Mas, assim, questionável que eu digo, a escala, né, tá um pouquinho, o corte tá bonitão, merecia um pouco mais de zelo aqui. Mas é um projeto incrível, né, gente?
Ó, são peças, são perspectivas aqui, né? Isométricas. É uma coisa que eu puxo muito, que eu pego muito no pé de vocês. Eu sempre falo que uma representação gráfica, que um projeto potente, merece uma representação gráfica à altura, né, gente? Aqui, ainda bem que a gente está vendo ele construído, porque, né, senão causaria algum prejuízo na representação. Bom, beleza? Agora nosso último projeto. Deixa eu voltar aqui no guia. O que vocês acharam desse projeto? Me digam aqui. A Isa está falando, muitos arquitetos estão fazendo cenários e não ambientes. Exato, Isa. Nossa, perfeito. Você, eu acho que era isso, assim, de tudo que eu disse, assim, você resumiu, né? Colocou ali numa única frase, é isso. É exatamente isso, assim. Os arquitetos estão construindo cenários e querem obrigar o cliente a que eles, tipo, não, é isso aqui, não pode mudar um vaso de lugar, não pode colocar uma fotografia, não pode. E aí eu acho assim, eu não estou dizendo que é ruim para o cliente só. Eu acho que é mais frustrante, é mais ruim para o arquiteto. Porque é aquele tipo dieta, aquela dieta super restritiva, que as pessoas não seguem. Então, assim, é frustrante para o profissional que se dedica ali, calcula as coisas, faz tudo, tem um acompanhamento e aí a pessoa não segue aquilo. Então, sabe, é frustrante. Então, o projeto é a mesma coisa. Então, assim, o projeto que não é construído com a pessoa, com o cliente, ou que não permite que. Então, assim, você faz uma parede, preenche com 30 quadros, e, tipo, tem que ser aquele quadro, você não pode comprar outro, sabe, preenche com tudo, não tem vazios, né? Então a pessoa não pode colocar uma. Realmente, eu acho muito frustrante. Mas enfim, papo para uma outra live, inclusive. Deixa eu ver aqui, vamos pro próximo então. Ó, esse projeto é bem legal também, eu não vou falar sobre ele, mas deem uma olhada, tá? Minha equipe colocou aqui o link, deixa eu até fixar. É, Deixa eu só fixar aqui pra vocês. Ah, não, não consigo fixar aqui. Eu tô no outro celular. Ah, então. Esse é um projeto também bem interessante, dei uma pesquisada, esse é o internacional, tá? O meu não ficou na categoria internacional, mas o concurso é do México, mas ele tá no Brasil, tá, gente? Mas foi concurso pro México. Agora a gente vai falar desse projeto aqui, ó, que tá no ODS, no mesmo ODS, no 12, tá? Percebam que a gente falou praticamente dos mesmos ODSs, né? Só que é residência na Pompeia. Esse é um projeto, deixa eu colocar aqui, deixa eu achar os autores aqui. Ó, 23 Sul Arquitetura, são muitos, né, gente? Essa galera aqui, tá? Todas essas pessoas aqui. Aí é o seguinte, eu vou entrar aqui no site deles pra gente olhar essa obra. Essa obra, ela é também super interessante. E a gente vai entender aqui uma coisa. Deixa eu só ler esse trechinho aqui pra vocês, que eu acho que tem uma coisa aqui que é muito importante. Eles falam o seguinte, né? Então, abre aspas. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. A casa reúne diferentes sistemas construtivos em suas melhores performances. Isso é interessante, tá, gente? Essa palavra é muito interessante. Em suas diferentes e melhores performances, né? A gente vai falar sobre isso. Na parte inferior, blocos de concreto nas paredes externas, estacas de concreto armado na fundação. As vigas que apoiam o primeiro pavimento são metálicas, porque são leves e garantem a altura ideal. Sobre a estrutura mais tradicional, e aí aqui eu acho que eles erraram. Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou se eu não peguei alguma coisa, mas eu acho que tem alguns erros aqui, ó. Sobre a estrutura mais tradicional, o andar superior é construído em elementos pré-moldados de madeira engenheirada, laje de piso em CLT, né, e vigas e pilares de MLC. CLT e MLC, para quem não sabe, são siglas que se referem à madeira laminada colada, só que uma madeira laminada colada, que é e tem a madeira laminada colada e tem a madeira laminada cruzada, tá? Então são sistemas, são tecnologias diferentes. E quais são os erros aqui? São dois. Então, eu não sei se vocês notaram, onde ele fala aqui, ó, sobre as estruturas tradicionais, né? Tradicional aqui. O andar superior é construído em elementos pré-moldados, de madeira engenheirada. E madeira engenheirada não é um sistema tradicional, né? Muito pelo contrário, é uma alta tecnologia. É, e outro erro aqui pelo menos ao meu ver, tá? É chamar esse sistema, que é madeira laminada colada, né? Madeira engenheirada, de pré-moldado, tá, gente? Não é pré-moldado, é pré-fabricado. E aí, João, qual que é a diferença disso, né? O pré-moldado é tudo que a gente pode pensar, por exemplo, em vigas, né? Em loco mesmo, e não precisa ser em fábrica, tá? A gente pode pensar em pré-moldado em lelé, por exemplo, né? Então, as peças
que ele fazia eram pré-moldadas, então ele fazia em um canteiro externo e levava para o canteiro da obra. Então, você tem essa possibilidade. Mas pode ser um canteiro de obras mesmo, né, no próprio canteiro. Então, quando você está fazendo uma viga, um pilar, né, no sistema tradicional, aquela caixaria, isso é um sistema pré-moldado, né? Você está moldando uma viga de concreto ali, essa caixaria. Então, isso é um pré-moldado. Agora, o sistema pré-fabricado, ele já é um sistema fabril. Então, como o nome já induz, né, ele vem de fábrica mesmo. Então, quando a gente está falando de madeira laminada colada, quando a gente está falando de estrutura metálica, o próprio concreto, né, protendido, armado, então isso vem de uma fábrica pronto para ser montado como um Lego, né? Então, quando a gente está falando de madeira engenheirada, a gente está falando de um sistema pré-fabricado e não pré-moldado. Ele não é moldado, né? Ele é fabricado. Beleza? Pelo menos, né, eu entendo assim. Depois ele fala, a concepção espacial privilegia a mínima utilização de revestimentos na parte interna, equilibrando a aspereza. Não, peraí. Equilibrando a aspereza, os blocos de concreto com o aconchego da madeira no pavimento superior. Já a fachada, composta por placas metálicas mini-onduladas, conferem leveza e delicadeza ao acabamento, além de proteger a madeira da chuva, do sol e do vento. O pé direito duplo e as grades perdão, o pé direito duplo e os grandes painéis de vidro permitem que a luz natural invada a sala. Ao mesmo tempo, a varanda e seus recortes ajudam a trazer o jardim e a piscina para o interior. Então, bom, ele traz aqui essa introdução pra gente, ela é super importante, por isso que eu li, porque, primeiro ponto, esse que eu acho super interessante, dele falar que ele vai utilizar esse sistema construtivo, né? Sistema construtivo me fugiu a palavra, gente. Não é sistema construtivo. Enfim, vamos ficar com o sistema construtivo. Com sistemas construtivos, né, na sua máxima potência. O que significa que, né, quando a gente está falando isso, a gente vai pensar que cada sistema, não existe um sistema adequado, não existe um melhor. João, qual que é o melhor sistema construtivo? Não existe. Existe o melhor sistema construtivo para aquela situação, né? Então, será que quando a gente está pensando numa obra que eu preciso economizar recurso, que eu quero que essa obra não polua, né? Que ela não gere tanto resíduo, né? No canteiro de obras, qual sistema que eu vou pensar? Né? Então, é o sistema construtivo mais adequado para aquela situação, para aquele projeto especificamente. E aqui ele fala isso, né? Então, vai utilizar os blocos de concreto. Outro ponto muito legal aqui, que eu não tinha pensado nisso, mas agora passando as imagens, eu acho que é uma grande oportunidade. Estão vendo, deixa eu parar numa foto aqui. Estão vendo que a gente tem a paginação, a gente não tem, como que eu vou explicar isso, meu Deus? Deixa eu ver aqui, peraí, eu vou ter que achar uma imagem, porque... parede de bloco de concreto. Ó, quando a gente olha uma parede de bloco de... Deixa eu ver mais próximo. De bloco de concreto, vocês sabem, né? Elas não ficam. Os blocos não são paralelos, é isso que eu quero dizer. Né? Então a gente tem uma paginação aqui. Essa paginação, ela não é porque fica bonitinho, é porque é uma questão estrutural, uma questão de distribuição de carga, de amarração, principalmente, dessa parede. Né? A gente vai utilizar essa palavra para descrever isso, amarração. Então, por isso que o bloco é assim, tá vendo? Ó, a junção de dois blocos e acima tem um completo. Não é um em cima do outro. Só que aqui, quando a gente olha para esse projeto, tá acontecendo isso. Cadê o projeto, meu Deus? Aqui. Tá acontecendo isso, né? Ó, essa imagem é bem clara. Oh, meu Deus. Tá acontecendo isso, ó, tá vendo, ó? Um bloco tá em cima do outro. Isso pode ser feito? Pode. A norma permite, só que para que se faça isso é necessário que o engenheiro ele faça um cálculo específico e é um rolê porque ele precisa estruturar isso, amarrar isso de outra forma, né? E não dessa forma. Então assim, basicamente ele vai perder a função que é autoportante. Dá para fazer assim? Dá, mas aí vai precisar de uma amarração específica. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque é errado, não é porque é certo, não é porque. Não é nada disso. Só para que vocês saibam que, né, pode utilizar sim, é uma questão de escolha, mas essa parede não pode receber carga, porque aí a gente já perdeu a função de ser autoportante, tá? É, inclusive, se alguém tiver um engenheiro que puder explicar isso melhor, fica à vontade, mas é realmente isso, porque eu já vi, inclusive, já conversei isso com alguns engenheiros, e eles já me explicaram isso, e é um ponto interessante de vocês saberem também. Bom, deixa eu ver aqui. A Clari, né? Clari Prado, tá perguntando quais materiais do projeto? É isso? Me diga aqui.
Bom, e se foi isso, a gente está usando aqui, então, madeira laminada colada, madeira laminada cruzada. Os painéis são de CLT, né? Madeira laminada. E são siglas em inglês, tá, gente? Por isso que não procurem um sentido. Então, painéis de madeira laminada cruzada e aqui madeira laminada colada, tá? São lamelas de madeira coladas que fazem, né, essas vigas aqui. E aí é interessante, porque o piso é de madeira, percebe? E tem algumas imagens interessantes aqui também, deixa eu ver. E aí, assim, é uma joia, no sentido construtivo esse projeto, inclusive reforço, né, o convite para que vocês pesquisem esse projeto aqui. Vou colocar até esse link aqui para vocês, ó. Opa, que eu fiz, meu Deus. Ó, coloquei no chat. Ué, não foi? Peraí. Ué, não deixa. Não deixa. Por algum motivo. Enfim, vamos voltar aqui. Depois eu disponibilizo isso para vocês de alguma forma. Uma hora você falou de sistema construtivo e que estava tentando achar outra palavra. Ah, tá. Aí sugerir materiais. Não, não era. Não era, mas obrigado. É, vamos lá. Gente, sabe quando a palavra tá batendo assim na porta, só que a porta não abre? É, enfim. Bom, e aí então, é muito rico esse projeto que eu tava falando pra vocês, porque é uma junção muito grande, né? Essa imagem também eu acho super interessante, ó, porque nossa, é ruim esse site, porque as imagens grandes, ó, ele não dá pra ver. Pera aí, tem que voltar aqui. Aqui. Olha como é o encontro, né? Então a gente tem uma lâmina aqui da estrutura metálica. Essa lâmina apoia aqui essa viga que se conecta aqui, tem uma conexão, e essa viga se conecta com esse painel, com essa laje de CLT. Não é lindo isso? E olha que lindo, gente, a linguagem, tudo isso, né? Então, assim, é o que eu tô falando, arquitetura, né? Arquitetura pra mim é isso, assim. E eu achei muito curioso também esse piso, gente. Sabe o que que me lembra esse piso? Aquela pedra pume, sabe? De lixar pé, eu não sei, é muito poroso. Eu acho que talvez. Mas eu acho que não, na verdade ele não é poroso. É como se fosse um cimento queimado, mas colocaram, tipo, brita, alguma coisa nesse sentido, e na hora de lixar, na hora de. Seu nome também, que hoje é a cabeça. Enfim, na hora do processo, esse foi o resultado. E parece que ele é poroso, mas eu acho que ele não é poroso, né? Enfim, tipo um granilite. Enfim, é isso, né? Essa obra não tem um mobiliário. Percebam também aquilo que eu falei pra vocês, o guarda-corpo, né? Esse toque aqui do design, né? Só a viradinha, né? Transforma completamente o guarda-corpo. Uma coisa que poderia ser uma coisa assim, poxa, vou ter que colocar um guarda-corpo, o cliente me pediu, queria fazer uma casa sem guarda-corpo. Não, mas tem que ter, né? Por norma e pelo cliente que exigiu. Então, mas como que a gente pode desenhar isso? Como que a gente pode fazer isso? Tem possibilidades, né? Ó, aqui também é interessante como aqui ele reboca essa parede, né? E aqui não. Então também a gente não precisa ser over em tudo, né? Então eu acho, brincar com isso também acho muito legal. O projeto em si, né? Como ele brinca com os pátios, as aberturas também, muito interessante. É, a Clarita falando, eu espero que seja Clarida, eu não esteja falando seu nome errado. Muito interessante os tijolos, não sabia. Será que passa um reforço no meio dos tijolos, como no ecológico? Sim, exatamente, tem um reforço. De camada em camada precisa se fazer essa amarração, esse reforço, né, com bloco, porque realmente e assim, né, aquilo que eu falei, o seu Zé, o pedreiro, o seu Zé não pode fazer isso, realmente precisa ter um engenheiro ali na obra. É o que eu falei pra vocês, eu acho que essa parede, ela não é autoportante, tá, gente? Ela não é. A gente consegue ver um pilar aqui, ó. E tá vendo? É como ele brinca com tudo isso, né, essa estrutura. Por isso que eu falei que é uma pequena joia. Às vezes a gente olha um projeto e fala, pô, é um projeto muito simples, né? Mas olha o requinte, né, de trabalhar com esses materiais. Então, aqui a gente tem, né, engastado uma viga metálica num pilar, um pilar de concreto. Aqui a gente já brinca com outro material. Aqui em outro momento a gente vai ter um pilar metálico e tá tudo bem, né? Como que eles vão se comportar, né? Tem muito essa questão também da escolha, da inteligência de se escolher sistema construtivo, porque ambos vão trabalhar, né, com a dilatação diferente, né? Então, como que vai se dar isso, né? E aí, claro, a gente precisa consultar um engenheiro, né, para ter um feedback. Mas é muito legal tudo isso. É um projeto realmente muito bom.
Acho legal também a solução de esconder a madeira, né, a parte externa na fachada, porque realmente a madeira laminada colada, ela necessita, né, dessa proteção, assim como a taipa de pilão, né? Então, não pode, né, estar exposta, assim, de qualquer forma, né? Como ele brinca aqui com os cheios e vazios, aqui, ó, a gente não tem um guarda-corpo, né? Aqui a gente tem, enfim. Aqui essa entrada de luz também é muito interessante, né? Um projeto, percebam, um terreno pequeno, mas é o que eu sempre falo, né? Um projeto potente é um projeto potente. Bom, eu acho que esse é o último projeto. Quero agora abrir, né, na verdade, perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida sobre algum desses projetos, se querem me fazer alguma pergunta específica, agora é a hora. Bom, e é isso. Então, assim, e aí enquanto vocês vão, né, tem esse delayzinho aí, existem outros projetos, ó, projetos urbanos, então para quem gosta de urbanismo, né, e para quem não gosta também, que somos arquitetos urbanistas, né, olhem os projetos, tá? Alguns com uma representação muito singela, né? Mas que bom também que isso não se apegam só à representação gráfica, mas à potência do trabalho. Mas fico muito feliz quando eu encontro o casamento dos dois, né? Da potência do trabalho com a potência da representação. Isso eu confesso que quando não tenho, eu sinto falta. Enfim, tem vários projetos incríveis aqui. Tem um de uma biblioteca que é incrível. Vê se ele tá aqui. Ah, já passou. Só mostrar isso aqui da biblioteca para vocês. Assim, só por cima, não vou entrar no projeto não. Só para vocês atiçar a curiosidade de vocês, a vontade de vocês. Aqui. Não, não é esse não. Nossa, são muitos projetos. Cadê? Será que já passou? Aqui. Biblioteca Padre Charboniel, acho que é, né? Enfim, é um projeto bem interessante também. Deem uma olhada. Bom, deixa eu ver o que vocês estão me dizendo. A Clarita falando, vi a casa de um dos autores, vi a casa de um autor sendo vendida e só pensei em você julgando. Ah, perdão, ator, né? Falei autor. Pois é. Eu acho que vocês pensam, olham pra mim e falam, o João vai criticar isso aqui, né? Eu sempre recebo mensagem de vocês no direct. E eu adoro isso. A Isa tá falando, quero saber da fundação da Casa na Floresta. Isa, a Casa da Floresta, deixa eu ver aqui. Eles não dão muita informação. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa. É concreto, tá? Aqui. É... Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ó, o que eu falei, eu tinha falado, né? Ah, bagatela de 30 milhões só. Ah, sempre tem, né, gente? Acho. Enfim, aí você vê projetos assim maravilhosos, né? Que não custa nem a metade, não, nem chega nem perto disso, né? Enfim. Especulação imobiliária, né? Aqui, Isa, é o seguinte, então a gente tem estrutura metálica, a gente tem essa altura, ele não fala quanto, mas 1,5, né, dependendo da cota do terreno, pelo que eu li. Se eu não estiver enganado, porque eu li vários projetos, mas eu acho que tem um desnível total de 1,5, então uma cota ali eu acho que vai dar isso. E aqui, né, lógico, a partir do que é elevado, a gente tem concreto, né? Então, e aqui não tá aflorando, mas geralmente, talvez é por causa só do desenho mesmo. Ah, aqui, ó, aqui tá certo, lá tá errado. Errado que eu digo assim, tá vendo, ó? Então a gente tem essas estruturas aqui, né, de concreto, e elas afloram, né, para nivelar, claro, e também porque não é conveniente que a gente deixe essa estrutura em contato com a umidade, né, com a terra, principalmente com a umidade ascendente. Então aflora-se isso, então é concreto, tá? Fundação concreto e aí, né, estrutura metálica eleva essa casa do solo. Ó, aqui fica muito nítido isso. Aqui outra imagem. Então é isso, Isa. Que mais? É um ator famoso. É um ator famoso que só um galpão preto. Eu acho que eu até sei quem que é, por isso que eu ri. É, é isso, né? Tem a casa do Gustavo Lima, né, gente? Pelo amor de Deus. Só Deus. Mas, inclusive, eu já pensei em fazer algumas casas, assim, comentando sobre essas casas. Mas, sinceramente, acho que não convém. E eu atrairia leigos, assim, e não é o meu foco aqui.
Mas já pensei também em falar sobre projetos potentes feitos por, né, tipo o Bruno Galhaço e a Giovanna Bank, eles têm aquela pousada, que é um projeto que me parece bem interessante, a Maria Flor, né, aquela pousada que eles têm em Noronha, que é um projeto parece que bem interessante, feito por bons arquitetos, me parece também, eu vi um vídeo, quem sabe, a gente pode fazer um react. Beleza, gente? Então, acho que é isso. Vocês não têm, se vocês não tiverem mais dúvidas, da preguiça dos haters, dá. Não, e você sabe, pra ser bem sincero, não é nem preguiça dos haters, porque, graças a Deus, até não aparecem muitos aqui. Mas é realmente de atrair um público, porque, né, a gente fala com arquitetos aqui, e falar sobre projetos assim geralmente atrai outro tipo de público. E, enfim, não é o nosso foco, então nosso foco é realmente falar sobre projetos potentes, então eu me apego a isso. Faz dos bons mesmo, melhor. Tá bom. Então é isso, gente. Ó, então, só pra gente finalizar, eu já passei do meu tempo. Nossa, passei muito do meu tempo. Vocês são incríveis por estarem aqui comigo. Nossa, agora assustei de olhar a hora, quase 2 horas. Muito obrigado de coração por terem ficado aqui comigo, por terem, né, interagido aqui nessa live. Novamente, essa é a importância desse guia. Para quem não viu, vai lá, né, veja um guia completo. Cada projeto ali, tentem entender com senso crítico por que está ali, olhem com afinco, né? Eu acho que é importante a gente entender, porque de alguma forma faz parte dessa arquitetura, da construção, faz parte da construção da arquitetura contemporânea. Lembrando que amanhã a gente tem mais lives, tá? Para quem tiver dúvida da programação, entrem lá no perfil que tem, tá? É, qual o site dessa biblioteca? Da biblioteca? É, deixa eu ver. Vamos ver aqui se está no Arcdale. Eu nem sei se. Acho que não vai deixar eu colocar aqui, não, não vai. Ó, a do mesmo. Eles entraram com 2 projetos, olha. É o Andrade Moretim. É o mesmo que a gente viu daquele primeiro prédio. Né? Olha que legal. É o mesmo, tá? Então, Andrade Moretim, arquitetos, entrem no site deles e tem essa biblioteca lá. Eu quero, inclusive, olhar essa biblioteca com mais cuidado. Projeto interessante. Beleza, gente? Eu não coloquei ela aqui porque era uma escala maior, então, né? Vocês já viram que eu passei muito do meu tempo aqui com vocês. Então, novamente, gente, muito obrigado por terem ficado aqui comigo, de coração. Espero vocês aqui amanhã. Amanhã a gente vai ter um tema super legal, um pouco mais crítico, e que agora eu não me lembro ao certo, mas é um tema muito legal, realmente, que eu vou começar a preparar agora, inclusive, para vocês, para amanhã, tá bom? Que mais vocês estão falando? Tá, no guia. No guia, a página 44, tá? Aqui, ó, ele tá aqui, ó. No ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 4, página 44. Rimou. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? E eu espero vocês amanhã. Conto com a presença de vocês também. E lembrando que semana que vem a gente tem um workshop, e então divulguem também essas lives, convidem os amigos de vocês, para que a gente possa construir aí um futuro melhor, né, para a arquitetura contemporânea. Tá bom? De um senso mais crítico, né, que a gente está precisando. Beleza, gente? Então é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.